Modelos de linguagem estão ficando gigantescos, né? A gente ouve falar em trilhões de parâmetros. Eu sempre fico pensando, como é que eles crescem tanto sem que o custo e o tempo para treinar tudo isso simplesmente explodam? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta ela tem nome e sobrenome. Mixture of Experts, ou MO. Mo. Isso. A melhor analogia não é pensar num cérebro gigante monolítico que sabe tudo. Pensa mais tipo num comitê de especialistas. Uma equipe. Exato. Uma equipe com dezenas, às vezes centenas de mini-cérebros, cada um focado numa coisinha. E para cada pedaço da tarefa, que a gente chama de token, tem um gerente, o roteador, que olha e fala: ok, isso aqui é com você e você. O resto pode relaxar. Ah, entendi. Uma delegação inteligente de tarefas? E isso economiza uma energia computacional assim absurda. Só que, se o gerente não conhece bem a equipe, a delegação pode virar um desastre. E parece que é bem aí que mora o problema que o nosso material de hoje, um artigo da ByteDance e da Universidade Renmin da China, foi investigar. Exatamente. Nos modelos MOI mais tradicionais, essa ligação entre o gerente, o roteador e a equipe de experts é surpreendentemente fraca. Fraca como? O roteador não tem um jeito direto de saber no que cada expert é realmente bom. Ele aprende meio que na base da tentativa e erro, sabe? E o que acontece quando ele erra? Tipo, quando ele manda uma tarefa de matemática pro expert em poesia. Aí vira uma bagunça no aprendizado. Imagina que cada expert está tentando melhorar, recebendo umas dicas de como se ajustar. Quando o roteador manda a tarefa errada, o expert em poesia começa a receber dicas sobre como resolver equações. É um sinal todo confuso para ele. Completamente. Tecnicamente, a gente fala que os gradientes de aprendizado se atrapalham. Mas na prática, o especialista nunca fica realmente especialista em nada. E a eficiência, que era o grande atrativo do MOI, começa a ir por água abaixo. O que é um paradoxo, porque o objetivo era justamente ter especialistas eficientes. E foi para arrumar essa bagunça que essa equipe entrou em cena. Eles propuseram uma solução que parece muito elegante, uma técnica que eles chamaram de perda por acoplamento expert-roteador. A tal da ERC-Loss. Exato. Nossa análise hoje é para entender como essa ideia funciona, se ela consegue forçar o gerente e a equipe a, enfim, conversarem melhor, e claro, se isso se traduz em modelos mais inteligentes no final. Ok, mas antes da gente mergulhar na solução, só para firmar o terreno, já existiam outras tentativas de resolver esse problema, certo? Não é a primeira vez que tentam consertar essa ligação fraca. De jeito nenhum. E uma das tentativas mais conhecidas é um método chamado Autonomy of Experts, o AOE. A lógica por trás dele era, digamos, um pouco brutal. Brutal como assim? Para garantir que o gerente soubesse quem era bom em quê, o AOE forçava todos os experts a começarem a trabalhar em toda e qualquer tarefa. Peraí, todos? Todos. Só depois que todo mundo já tinha sujado as mãos um pouquinho, o roteador olhava aquele trabalho inicial e decidia quem eram os melhores para continuar. Nossa, então, para descobrir quem eram os especialistas, eles faziam todo mundo trabalhar em tudo, o tempo todo. Isso só como pesadelo da microgestão. Vai totalmente contra a ideia de delegar para economizar. E era exatamente isso. O artigo mostra números impressionantes. O método AOE exigia 1,6 vezes mais horas de processamento e consumia 1,3 vezes mais memória. É muita coisa. Ele resolveu o problema do acoplamento, sim, mas matava a eficiência que fazia o MOE valer a pena. Era como contratar uma consultoria caríssima para organizar sua equipe e descobrir que agora você gasta mais tempo em reunião do que trabalhando. Ficou claro que precisava de uma solução mais inteligente. Mais leve. E aí que a RC-Loss propõe uma virada de chave genial. Pelo que eu entendi do artigo, a ideia foi parar de pensar no roteador como um gerente que pensa e começar a vê-lo de um jeito completamente diferente. Exato. A proposta é imaginá-lo como um mapa. Nesse mapa, cada expert tem um endereço fixo, um tipo de centro de gravidade que representa a especialidade dele. Um endereço, isso. E o trabalho do roteador fica muito mais simples, mais geométrico.
Ele pega cada tarefa, cada token, e simplesmente calcula qual endereço de expert está mais próximo no mapa. A tarefa vai para o vizinho mais próximo. A decisão deixa de ser subjetiva e passa a ser baseada em proximidade. Uma ideia muito poderosa. Mas como é que o modelo aprende onde colocar esses endereços no mapa para que eles representem de fato as especialidades? É aí que entram os 3 passos da Yersi-Loss, certo? Precisamente. E o primeiro passo já é muito esperto. Em vez de usar milhões de tokens reais do treinamento para ajustar esse mapa, o que seria caro, eles criam os tokens representantes. Proxy Tokens. Isso, Proxy Tokens. Para cada Techspert, eles pegam o endereço dele lá no mapa do roteador e o perturbam um pouquinho, adicionando o que eles chamam de ruído aleatório limitado. Esse endereço levemente alterado vira um representante de todas as tarefas que normalmente iriam para aquele expert. Espere um pouco, adicionar ruído. Isso parece contraintuitivo. Por que você deliberadamente tornaria o sinal menos preciso? Minha intuição diria que você quer o token representante mais puro e perfeito possível. O que eu estou perdendo aqui? Ótima pergunta. É aí que está o pulo do gato. Se você usasse só o centro perfeito, o expert aprenderia a responder bem apenas aquele ponto exato no mapa. O ruído cria uma pequena vizinhança em volta do centro. Ao treinar com esses representantes ruidosos, você força o expert a ficar bom em responder a qualquer token que caia naquela região do mapa, não só no centro exato. Entendi. O ruído garante a flexibilidade, a generalização. Exatamente. Garante que o aprendizado se generalize para os milhões de tokens reais e variados que ele vai encontrar no futuro. Faz todo sentido. Ok, então temos esses tokens de teste. Qual é o segundo passo? O segundo passo é o teste em si. Cada um desses N tokens representantes é passado por um pedaço de todos os N experts. O modelo mede a força da ativação interna, ou seja, o quão animado cada expert fica com cada token representante. E isso gera o quê? Isso gera uma matriz, uma tabela de N por N, que funciona como um grande mapa de afinidades. Ali você consegue ver claramente qual expert se interessa por qual tipo de tarefa. É como se eles criassem um vestibular rápido para cada expert, usando esses tokens de teste, para ver quem tem mais afinidade com o quê. E imagino que o terceiro passo seja dar a nota. Exato. O terceiro passo é a aplicação da perda, que na prática são as regras do jogo. A Yersi-Loss impõe 2 regras muito simples, mas muito poderosas, sobre essa matriz de afinidades. E quais são elas? A primeira é sobre a especialização do expert. Ela diz o seguinte: o token representante do expert A tem que gerar a resposta mais forte no próprio expert A, mais forte do que em qualquer outro. Ok. Isso garante que o expert A se otimize para o tipo de tarefa que ele foi designado a receber. A segunda regra é sobre a precisão do roteamento. Ela diz: o expert A tem que responder mais fortemente ao seu próprio token representante do que aos representantes de outros experts. Certo. Isso garante que o endereço do expert A no mapa do roteador realmente corresponda à sua verdadeira especialidade. Deixa eu ver se eu entendi. Regra 1. Expert seja o melhor naquilo que você recebe. E regra 2. Roteador. Certifique-se de que o endereço que você deu para o expert corresponde ao que ele faz de melhor. Uma coisa reforça a outra. É um ciclo virtuoso. E o mais genial é a eficiência disso. Esse vestibular todo, esse cálculo, envolve um número fixo de operações. Se você tem 64 experts, são 64 ao quadrado. Pouco mais de 4.000 ativações. É um custo irrisório. Muito baixo. E não muda se o seu lote de treinamento tem 1.000 ou 2 milhões de tokens. O artigo fala num custo extra de só 0,2% a 0,8% no tempo de treinamento. E o mais importante, custo zero durante a inferência, quando o modelo já está treinado em uso. Ok, a teoria é linda, leve, eficiente, inteligente. Mas na prática, isso funciona? O que os experimentos nos dizem? Olha, os resultados são bem convincentes. Eles testaram em modelos de vários tamanhos, começando com um de 3 bilhões de parâmetros. Nesse cenário, o modelo com Yersi-Loss não só superou o MOE padrão com folga. O que já era esperado. Sim,
Mas ele também diminuiu muito a diferença de desempenho para aquele método antigo e super caro, o AOE. A figura 3A do artigo mostra isso lado a lado, é bem claro. E quando a escala aumenta? Num modelo de 15 bilhões de parâmetros, por exemplo, manter essa organização com tantos funcionários deve ser mais difícil? E os benefícios se mantiveram. No modelo maior, as melhorias foram consistentes em testes mais complexos, como MMLU e Math, que avaliam raciocínio, conhecimento de mundo. A tabela 1 do artigo detalha esses ganhos. Interessante. E aqui vem um detalhe crucial. O método AOE, o concorrente caro, nem pôde ser treinado nessa escala. Simplesmente não tinha memória ou poder computacional. Quer dizer que a solução antiga nem sequer consegue competir na liga dos modelos grandes. Ela simplesmente não entra em campo. Isso por si só já é uma vitória enorme para a ISLOS. Sem dúvida. E eles também confirmaram que a técnica não atrapalha outros mecanismos importantes, como o de balanceamento de carga, que evita que alguns experts fiquem sobrecarregados. Mas a prova mais visual e, para mim, a mais impactante, está numa figura do artigo. Ah, sim, a imagem que parece uma obra de arte abstrata. É um gráfico TSNE. Para quem não é da área, o que exatamente a gente está vendo ali? Pensa assim, cada expert é definido por milhares de números, os parâmetros dele. É um objeto de altíssima dimensão, impossível da gente visualizar. O TSNE pega esse objeto complexo e encontra o melhor jeito de achatar ele numa folha de papel 2D, como um mapa. Tentando manter as coisas que eram próximas. Exato. A regra é manter pontos que eram próximos no espaço de muitas dimensões, também próximos no mapa 2D. É como pegar um novelo de lã com fios de várias cores e conseguir esticar ele na mesa de forma que os fios da mesma cor fiquem juntos. E o que esses mapas dos experts mostraram? A diferença é da água pro vinho. No mapa do modelo padrão, os pontos de cada expert pintados com cores diferentes estão todos misturados. É uma bagunça colorida. O que mostra que eles estão confusos. Isso. As especialidades se sobrepõem. Já no mapa do modelo treinado com a RCLOS, a imagem é outra. A gente vê ilhas de cor bem definidas. Os parâmetros do expert azul formam um cluster, os do vermelho formam outro. É a prova visual de que a especialização realmente aconteceu. Eles pararam de pisar no território uns dos outros. É fascinante. Mas o artigo vai além, né? Eles descobrem que a ERC-LOS não é só uma forma de melhorar o modelo, mas também uma ferramenta para entender como ele funciona. Quase um microscópio. Exatamente. E isso é possível por causa de um parâmetro na fórmula chamado alfa. Esse alfa funciona como um botão de controle de especialização. Um botão? Ele define o quão rígidas são aquelas duas regras que a gente mencionou. Se você usa um alfa baixo, perto de 0, você está basicamente dizendo a especialização tem que ser perfeita, sem exceções. Se você usa um alfa mais alto, perto de 1, a regra fica mais frouxa, permitindo que os experts sejam um pouco mais generalistas. O que nos leva à pergunta que não quer calar. Então, o que é melhor? Um comitê de super especialistas que só sabem fazer uma coisa ou um time mais versátil? A intuição diria que quanto mais especializado, melhor. E aí que o artigo desafia essa intuição. Os resultados na figura 5b mostram que forçar a especialização ao extremo com um alfa muito baixo, na verdade, prejudica o desempenho do modelo. Sério? Sim. Existe um ponto de equilíbrio, um trade-off delicado entre a profundidade da especialização de cada expert e a capacidade deles de colaborar em tarefas que exigem a combinação de habilidades. Então não basta ter os melhores especialistas do mundo, eles precisam saber trabalhar em equipe. E um excesso de especialização pode criar silos que atrapalham a colaboração. Perfeito, é isso. E o mais interessante é que esse ponto de equilíbrio parece mudar com a arquitetura. No modelo com 64 experts, o melhor resultado veio com alfa de 1.0, ou seja, com as regras mais frouxas, incentivando um pouco mais de generalização. E com mais experts? Quando eles aumentaram a equipe para 256 experts, o alfa ideal caiu para 0.5. Uma regra mais rígida, forçando mais especialização. Faz sentido. Se você tem uma equipe pequena, é bom que todo mundo saiba fazer um pouco de tudo. Mas se você tem um exército de funcionários, pode-se dar o luxo de ter o especialista focado em cada detalhe mínimo. Essa é a hipótese mais provável.
O artigo aponta isso como um caminho para pesquisas futuras, mas a RC-Loss, com seu parâmetro alfa, nos deu pela primeira vez uma ferramenta para medir e controlar esse fenômeno. Certo, vamos amarrar as pontas. A gente começou com os modelos MOA, uma arquitetura genial para construir LLMs gigantes de forma eficiente, mas que tinha esse problema crônico. O gerente, o roteador, não conhecia bem sua equipe de experts. E vimos que a solução proposta neste artigo, a IRC-Loss, resolve isso de um jeito elegante e barato. Ela abandona a ideia de um gerente e adota a de um mapa, usando tokens representantes e regras inteligentes para forçar um acoplamento forte entre o roteamento e a especialidade real dos experts. O resultado não é só um modelo que performa melhor em diversas tarefas e que consegue escalar para tamanhos imensos. É também uma nova ferramenta, um botão que nos permite ajustar o nível de especialização da equipe. E ao fazer isso, revela uma verdade fundamental sobre sistemas complexos. Não se trata só de criar os melhores especialistas, mas de encontrar o equilíbrio perfeito entre especialização e colaboração, para que eles, juntos, resolvam problemas de forma eficaz. O que nos deixa com um pensamento final? O artigo encontrou uma forma de ajustar esse equilíbrio para um modelo de inteligência artificial. Isso nos provoca a pensar numa questão muito mais ampla, que vale para qualquer sistema complexo, seja uma IA, uma empresa, um ecossistema ou até o nosso cérebro. Qual é o equilíbrio perfeito entre ter componentes altamente especializados e componentes mais generalistas? E talvez um mais desafiador. Como a gente pode projetar sistemas que não precisem de um alfa ajustado por nós, mas que aprendam a encontrar dinamicamente esse equilíbrio ideal, não importa a tarefa que a vida jogue para eles.